Sejam muito bem-vindos ao podcast Energia do Futuro. Eu sou Melissa Fernandes e estamos aqui hoje com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa. Diretor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Eu queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo a importância desse diálogo entre o mercado do setor elétrico e as autoridades aqui presentes. Tá, obrigado, Melissa, aqui pela oportunidade de falar de um evento que tem se consolidado como o grande encontro das lideranças do setor elétrico brasileiro. Vejam que nós temos a presença do ministro de Estado, autoridades, agência reguladora, toda a nossa diretoria está presente, temos outras empresas relevantes, instituições também do governo, dos governos estaduais, temos a presença do governador do estado do Ceará, ou seja, tivemos também a manifestação, a participação remota do governador Helder Barbalho, do governador do estado do Pará e a grande liderança hoje no Brasil, que tem a responsabilidade de conduzir a COP30. Então, veja, é um ambiente que nós temos todas as condições para discutir os grandes temas do setor neste ambiente. Então, o Fórum de Líderes ele é consolidado e certamente, fruto desses encontros que estamos fazendo aqui, nós teremos soluções importantes para os problemas do setor e, principalmente, indicar as novas rotas para o desenvolvimento do setor elétrico. Já pegando o gancho, o que o senhor avalia que são os principais desafios do setor elétrico hoje? Olha, nós temos vários, e o bom de termos vários é porque, em diversas perspectivas, as oportunidades também são, os desafios eles vêm junto com grandes oportunidades. Nós tínhamos, desde o ano passado até agora, a discussão sobre a renovação das concessões de distribuição. 60% do mercado passará por renovação. E a previsibilidade de permitir a renovação antecipada, como foi trazida pelo ministro Alexandre, ela é importante para trazer maior previsibilidade e maior investimentos em um segmento que está em transformação. Nós tínhamos no passado concessões marcadas por consumidores cativos, sem a liberdade de fazer a migração para o mercado livre. Hoje a tecnologia já permite, temos hoje todo o grupo A que pode migrar para o mercado livre, que está fazendo efetivamente, temos recordes recorde após recorde de migração para o mercado livre. O segmento de distribuição trará muita inovação, muitos investimentos. Aliado a essa questão, nós teremos, de maiores investimentos em distribuição, nós teremos uma maior pressão na tarifa nos próximos anos, considerando a parcela de distribuição, que cresceu historicamente menos do que a parcela da geração, a parcela da transmissão e os encargos setoriais. Uma das frentes da renovação, da revitalização do modelo, partirão por discutir a racionalidade da tarifa, como o ministro já mencionou. Então, um grande desafio é discutir, porque nós vamos necessariamente passar por rediscussão de subsídios, e aí nós sabemos o quão tenso é essa discussão. Outro desafio muito grande que nós temos sob o ponto de vista operacional, é permitir que o sistema elétrico seja mais flexível, e essa flexibilidade permita uma maior conexão e escoamento de usinas renováveis, que foi a escolha que o Brasil fez para ampliar a sua matriz. Nos próximos 10 anos, nós cresceremos de forma muito expressiva a fonte solar e a fonte eólica. E precisamos que o setor elétrico, o sistema elétrico esteja preparado para esta fonte, que ela é renovável, ela reduz a emissão de carbono para a atmosfera, mas ela tem as suas exigências. E as suas exigências é uma maior variabilidade. Ela gera quando ela está a fim de gerar, tá? Quando tem vento ou quando tem sol.
Então nós temos que nos adaptar a essa realidade. E como faremos isso? Com a maior flexibilidade no setor. Investimento em baterias. A ANEEL está concluindo a regulamentação das baterias. E teremos um leilão de baterias. Da mesma forma, também teremos ampliação de hidrelétricas, ou seja, essas frentes elas vêm ao encontro de trazer maior flexibilidade para a rede. O senhor tocou em pontos importantes, que são desafios grandes, que encontram grandes gargalos regulatórios e de infraestrutura mesmo. A respeito do leilão de baterias e da regulamentação, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão. Existe uma exigência mesmo do setor quanto a isso? Na verdade, acredito que a agência tem sido cobrada de vários lados por vários assuntos, né? Depois também queria conversar com o senhor sobre isso. Mas especificamente sobre a regulação das baterias. A regulação das baterias ela está na segunda fase da consulta pública. O diretor Ricardo, que tem se comprometido com o segmento, com o setor, internamente na ANEEL, e conseguiu mobilizar as nossas equipes técnicas que estão comprometidas para concluirmos a regulamentação antes do fim do primeiro semestre. Então, o segmento pode ficar tranquilo que nós teremos essa regulamentação preparada e, além disso, nós também estamos trabalhando com o Ministério nas diretrizes para o leilão de baterias. Então, as baterias, Melissa, ela será uma fronteira importante do setor nos próximos anos. E o Brasil tem todas as condições para ser um grande player do segmento de baterias, seja sob o ponto de vista de mercado para as baterias, como também desenvolver essa indústria. A bateria, a sua matéria-prima principal são minerais críticos, e o Brasil é uma grande fronteira minerária. Então, acredito que esse espaço, e a ANEEL deu uma grande contribuição para essa discussão. Vamos lembrar que nós fizemos uma grande chamada pública em 2016 para discutir o armazenamento. Então, vejam, foram 444 milhões, ou seja, a ANEEL atuou na vanguarda do que hoje será, praticamente 9 anos depois, nós temos as baterias como uma grande fronteira. Tendência essa que a ANEEL sinalizou há 9 anos atrás. O senhor pode dar uma palhinha de como que vai vir essa regulamentação? Eu vou deixar cenas do próximo capítulo. Eu acho que é importante o relator, que é o grande líder desse processo, sim. Apresentar todos esses pontos que são relevantes. É um trabalho que ele tem se dedicado bastante. Acredito que ele tem uma grande contribuição a fazer nesse tema. Sim, sim. A ANEEL faz um trabalho técnico enorme, importantíssimo para o setor elétrico e para a sociedade de modo geral. Queria conversar com o senhor a respeito exatamente desse papel. Existe uma grande discussão entre esse limiar do papel técnico e interferências políticas na agência. O Congresso, de várias formas, traz esse debate, né, das interferências políticas, traz projetos tanto para fortalecer as agências, questões orçamentárias mesmo, mas também para uma certa forma de fiscalização, não só da ANEEL, mas de todas as agências reguladoras. Como o senhor enxerga essa questão? Vejo também que foi melhorado o diálogo institucional com o Executivo e com o Congresso também. O senhor à frente da agência, qual a sua avaliação a respeito dos limites possíveis das agências reguladoras? Acho que esse ponto é muito importante da sua pergunta, porque, veja, o modelo de agências, ele existe no mundo há mais de 100 anos. As primeiras agências reguladoras implantadas nos Estados Unidos, por exemplo, para regular a atividade ferroviária, ela é do século XVIII, já temos ideia. O Brasil optou pelo modelo de agências há 30 anos, há quase 30 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica,
Foi a primeira agência a ser criada. Ano que vem, eu já passar um spoiler aqui, a ANEEL faz 30 anos. Olha. Faz 30 anos e a gente... E não é a ANEEL que faz 30 anos, a regulação no Brasil faz 30 anos. Ou seja, a história da ANEEL se confunde com a história da regulação no Brasil. Isso é um motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade para a agência. O que nós costumamos sempre dizer é que uma das grandes fortalezas da agência, e que faz a agência uma grande referência nacional e internacionalmente, é que a ANEEL foi bem nascida, ela foi bem criada, ela foi bem nascida. Então o modelo de criação da ANEEL, muito bem conduzido à época pelo primeiro diretor-geral e toda a diretoria que compôs, e esse é um mérito de todos os diretores que compuseram a primeira agência, a primeira gestão da agência, e todos aqueles que vieram depois aprimorando a forma de atuar da agência. Agora, a agência, ela é parte do Estado brasileiro. E o fato dela ser parte do Estado brasileiro, ela é uma caixa de ressonância dos poderes constituídos. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A ANEEL, ao fazer parte dessa estrutura de regulação, apesar de 30 anos, muito jovem, nós temos a regulação o tempo todo de passar por esses momentos de reafirmação. E é exatamente isso que ocorre em cada ciclo. Então, no momento atual, o que nós tivemos, no caso da agência especificamente, é que, primeiro, ela regula o serviço mais sensível da sociedade brasileira. De novo, é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade fazer parte de uma agência tão importante como a ANEEL, que consegue e tem conseguido fazer cumprir a sua missão institucional graças a um corpo perene e qualificado de técnicos que tem, ao longo de todos esses anos, conseguido cumprir a nossa missão. Então, o que eu coloco para você com relação a todos esses movimentos que ocorreram, eventuais questionamentos, primeiro, fazem parte do Estado democrático de direito. Segundo, ocorrem porque nós estamos tratando do serviço mais essencial à sociedade. Terceiro, é um serviço que ele só tenderá a crescer nos próximos anos. A grande fronteira do desenvolvimento do Brasil, em função das suas potencialidades e do seu capital regulatório, é que nós somos um setor seguro, não há registro de quebras de contratos, e é por isso que nós temos investidores de praticamente todo o mundo aqui no Brasil, investindo no setor de energia, em diversos segmentos, geração, transmissão, distribuição, comercialização. Então, primeiro, é normal, nós estamos preparados para dar todas essas respostas. O ambiente institucional harmônico, ele contribui e muito para que nós possamos fazer todas as entregas possíveis e continuaremos fazendo essas entregas. O único ponto que eu faço questão sempre de ressaltar é a necessidade do reconhecimento de toda essa capacidade de trabalho e de todas essas entregas que já fizemos. Hoje a ANEEL conta com um quadro com a redução de 33% dos seus técnicos. Mensalmente eu tenho registro de técnicos qualificadíssimos que saem da agência, seja para iniciativa privada, seja para outros concursos públicos, o que não deveria estar acontecendo. Não é possível que um técnico que tenha 15 anos de experiência na agência saia, por exemplo, para uma carreira inicial na Receita Federal, uma carreira inicial no Tribunal de Contas ou uma carreira inicial no Congresso Nacional, por exemplo. E por que fazem isso? Porque o salário de um técnico experiente com 15 anos de ANEEL
ele é menor do que um técnico inicial na Receita Federal. Então, eu simplesmente perco uma memória institucional, perco uma qualificação enorme. Tem um déficit de 250 servidores hoje. O governo me liberou 40 vagas e que depois houve desistência de 5, certamente porque foram aprovados em outros concursos. Ou seja, eu tenho 35 servidores. Para treiná-los, em 10 anos, esses técnicos terão condições de dar boas respostas para a sociedade. Mas até lá, estarão em capacitação. Eu também menciono a questão do orçamento. A ANEEL arrecada, ou seja, o consumidor de energia elétrica, ele paga na tarifa para que a agência reguladora tenha um orçamento de 1,4 bilhões de reais. No entanto, eu só recebo 400 milhões. Então, ou seja, em grande medida, se a ANEEL tem alguma falha, alguma demora na instrução dos seus processos, na atualização de regulamentações, isso ocorre porque eu não tenho um quadro de servidores à altura do desafio e nem tenho o orçamento devido para o desempenho das minhas atividades. E me permita, sobre esse ponto, destacar e agradecer ao deputado Júlio Lopes e o presidente do Brasil Competitivo e também ao senador Laércio Oliveira, de Sergipe. Ambos uniram forças e apresentaram um projeto de lei para blindar, proteger o orçamento das agências reguladoras, e eu acho que esse é um tema que vai ser muito discutido daqui em diante. Pois para quem está nos assistindo, esse é um projeto que foi apresentado recentemente. Ele traz de volta parte do orçamento que é arrecadado, vai para a União, mas que por questões fiscais, decisões políticas, ele não retorna para a agência. E existe esse projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados para poder reaver esse valor para as agências. Ele foi feito em colaboração com os diretores de todas as agências. Mas ainda existe todo o rito dentro das casas. Existe alguma outra medida, além do projeto de lei, que o senhor enxerga num horizonte próximo de fortalecimento das agências? Eu acho que você falou uma questão muito importante, que é a harmonia institucional. Eu acho que cada vez mais o governo, o Estado brasileiro, sabe que pode contar com a Agência Nacional de Energia Elétrica para que a gente possa dar concretude às políticas públicas do governo, definidas também pelo Congresso Nacional. E eu acho que essa harmonia, ela nos permitirá que nós possamos trabalhar cada vez mais próximos e em estreita colaboração. O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, a grande maioria dos quadros que lá estão são todos da Agência Nacional de Energia Elétrica, que desempenham um papel brilhante de assessoramento ao ministro Alexandre Silveira, e que ele a todo momento faz questão de elogiar. E no momento que nós cedemos esses servidores ao Ministério, por exemplo, nós reduzimos a nossa capacidade de trabalho. Então, a compreensão de que nós podemos trabalhar juntos desta forma nos permite ter expectativas de atuação do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Fazenda, que também tem servidores nossos no Ministério da Fazenda, cedidos. Temos também em outros órgãos da administração pública, Controladoria Geral da União, nós temos servidores cedidos também nesse ministério, ou seja, estamos colaborando com o Estado brasileiro em diversas frentes. Na Casa Civil também temos servidores nossos cedidos, no PPI também temos servidores nossos cedidos, ou seja, a ANEEL está emprestando o seu conhecimento técnico diferenciado. O que a gente pede em troca é nos deem orçamento para que a gente possa fiscalizar melhor, para que nós possamos regular melhor, para que nós possamos continuar fazendo as nossas interações internacionais que nos permitem ser uma agência de vanguarda. Então, o quadro institucional, o relacionamento institucional é uma frente que eu tenho investido muito para que a gente possa conseguir trazer condições de trabalho à agência. Muito bacana.
Diretor, voltando para os assuntos mais técnicos, a respeito da geração distribuída, qual que é a avaliação que o senhor faz? Assim, é uma geração que é um pouco complicada, e trouxe, com o advento do mercado livre de energia, trouxe algumas questões para o sistema elétrico de modo geral. O senhor pode fazer um breve comentário sobre isso? O ministro Alexandre ele mencionou na sua fala, e eu também sempre que posso, que o setor elétrico, as inovações foram chegando, graças à inovação tecnológica e tudo, e não se trabalhou estruturalmente o setor. Foram feitos retalhos, um retalho, uma legislação para a geração distribuída, uma legislação para geração renovável, centralizada, eólica, solar, um agora para carvão, que está se discutindo, para térmica, para hidrelétrica, ou seja, não se avaliou os impactos de todas essas legislações no ótimo global. Uhum. O que nós temos hoje é um setor desotimizado. Então, os grandes incentivos que existiram e existem para a geração distribuída dão os sinais econômicos para que se continue investindo na geração distribuída. Há impactos na operação das distribuidoras em função disso. Não podemos desprezar que nós temos hoje 40 GB de potência instalada na geração distribuída. Ou seja, nós crescemos em 3 anos 40 GB. Vejam, esse é um número espantoso. E tem sim impactos, porque essa geração muito grande tem deslocado parte da geração centralizada. Então, é aí quando eu falo da necessidade de se buscar uma otimização do setor. E veja o quanto é importante rediscutir isso. Porque, veja, os grandes consumidores, eles têm incentivo para irem ao mercado livre. E é o que está acontecendo, como eu falei no início. Aqueles consumidores que não são tão grandes para ir para o mercado livre, mas têm condições financeiras adequadas, eles migram para a geração distribuída. O que sobra? Sobra toda uma infraestrutura de rede para ser pago pelo consumidor médio. Porque o de baixa renda, ele está sendo, de certa forma, protegido e vai ser ampliada a proteção, como o ministro Alexandre mencionou. Então você tem uma camada de consumidores no meio ali, consumidores médios, que vão ter que pagar toda a infraestrutura de rede. Então, se não houver um balanceamento dessa equação, nós teremos uma tendência, e estamos tendo, a tendência ela é crescente de elevação de tarifa para o consumidor regulado. Então é bom que todos saibam que qual a tendência de tarifa? Elevação de tarifa. Por quais efeitos? Aí temos vários efeitos. Subsídios na tarifa, que é o caso também da geração distribuída, que tem subsídio direto na CDE e subsídio também embutido na tarifa, entre revisões tarifárias das distribuidoras. Nós teremos agora estamos tendo uma grande pressão para investimento por parte das distribuidoras, aumentaremos a parcela B dos investidores da tarifa de energia elétrica, teremos uma pressão constante para aumento dos investimentos em transmissão, contratamos nos últimos 2 anos 60 bilhões de reais em transmissão e se discute mais transmissão. Então nós teremos mais impacto também na tarifa decorrente de ampliação da transmissão, faremos uma contratação de termoelétricas, de capacidade, não apenas termoelétrica, para aumentar a segurança do sistema. Então teremos também uma pressão vinda das tarifas, da geração. Então veja, a tarifa ela é composta de 4 itens. Parcela B, que vai aumentar. Transmissão, que vai aumentar. Geração, que vai aumentar. Encargos setoriais, que vai aumentar. Então, o resultado dessa equação é tarifas mais caras. É essa necessidade de
reformulação do modelo que o ministro Alexandre mencionou e que não é um trabalho, os frutos dessa revitalização do modelo não são para este governo, serão para as próximas gerações. Sim. Então é isso que a gente espera e está disposto a ajudar. O senhor comentou a respeito de uma reformulação no setor. O ministro de Minas e Energia apresentou hoje uma proposta de reformulação da nova reforma do setor elétrico. De tudo que foi apresentado ali, o senhor acha que as medidas que serão encabeçadas pelo governo têm o potencial de resolver essas questões e, mais ainda, de proteger o consumidor final de uma super alta na tarifa? Bem, o ministro Alexandre apresentou algumas diretrizes, as principais diretrizes do que seria a reformulação do setor. Vamos sempre lembrar que uma reformulação ampla como esta que se propõe é uma construção da visão do Poder Executivo, como também a visão primordial, essencial do Poder Legislativo. Então, eu tenho a convicção de que o trabalho sinérgico do Poder Executivo, do ministro e a sua liderança nesse tema e a contribuição do Congresso Nacional terão a potência necessária para poder alcançar os melhores resultados possíveis. E a ANEEL à disposição do Ministério, à disposição do Congresso Nacional, para que a gente possa, enfim, fornecer todas as informações necessárias para que alcancemos uma reforma ampla, estrutural e que permita, para as próximas décadas, um investimento, um crescimento sustentável, equilibrado e que o Brasil continue o seu protagonismo e consolidando cada vez mais essa potência energética e principalmente que a sua sociedade, os seus consumidores, os seus cidadãos usufrua de todo esse nosso potencial, com energia barata, para que essa energia empregue, desenvolva e que nós tenhamos uma capacidade melhor de trazer bons resultados, boas condições de vida para a nossa sociedade. Diretor, agora o último assunto, tá. Também não tomar muito tempo do senhor, a respeito dos cortes de geração. É um problema muito sério que está acontecendo no setor. As empresas, o mercado têm sofrido bastante, tem afetado diretamente os caixas, o desempenho das empresas. E é uma questão que ainda não tem nenhuma solução endereçada. O Ministério criou um grupo de trabalho para poder discutir a situação, mas do ponto de vista do senhor, o que resolveria? E mais ainda, como que a ANEEL está fazendo esse acompanhamento? Porque também existe uma moderação ali da agência nesses casos. Bem, primeiro, em 2021, a ANEEL regulamentou a lei que tratava sobre o curtailment. Então, nós fizemos uma regra em 2021, fruto de um amplo debate. Houve uma judicialização, o que nós não podemos deixar de registrar a nossa frustração, porque isso enfraquece o regulador. Discutimos todos os temas na agência, de forma ampla, total e restrita. E depois o resultado não é o esperado, recorre-se ao Poder Judiciário. É legítimo, estamos num país democrático, mas isso não posso deixar de registrar que enfraquece o regulador, que tem que ser forte, que tem que estar adaptado para essa realidade. E estamos fazendo o nosso trabalho, vamos defender as nossas convicções no âmbito do Poder Judiciário até as últimas consequências. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o curtailment ele não é um efeito do Brasil, é um efeito mundial. Tá? E há diversos modelos de regulamentação do curtailment ao longo do mundo, eu não conheço nenhum deles onde o risco integral é do consumidor de energia elétrica. Não conheço, mas, enfim, o segmento fique muito à vontade para nos procurar e que a gente possa discutir esse tema.
Desde o momento em que o assunto tomou maiores proporções e que está sendo muito debatido na imprensa, eu me coloquei inteiramente à disposição, eu, a ANEEL, para discutirmos o tema com o segmento. Sim. Tive reuniões setoriais com agentes específicos, chamei as duas associações que representam o segmento renovável, me coloquei à disposição, mas até este momento não fui procurado com nenhuma proposta de encaminhamento que a ANEEL permita debater o tema sob o ponto de vista de um equilíbrio na decisão. Uhum. Então, reforço aqui a minha total disponibilidade para discutir o tema. Esse é o primeiro ponto. Fazemos parte do grupo de trabalho constituído junto com o Ministério, estamos discutindo diversos aprimoramentos que iremos tratar. O efeito do curtailment, ele ao mesmo tempo que ele é estrutural, porque ele decorre de atributos da fonte renovável, ele ao mesmo tempo, o seu nível atual, ele é conjuntural. Ou seja, se nós entabularmos decisões hoje, nós temos o potencial para reduzir estes impactos e, ao mesmo tempo, ganharmos tempo para trabalharmos de forma estrutural. E qual é o ponto principal no curtailment estrutural? É a demanda. Nós precisamos, enquanto país, ter uma elevação do nosso consumo. E temos iniciativas interessantes, como investimentos em data centers, investimento em plantas de hidrogênio, a indústria do aço verde, ou seja, atrair indústrias eletrointensivas para o Brasil, especificamente para a região Nordeste. E aqui eu queria fazer referência a uma discussão que iniciou-se há 3 anos atrás e que a ANEEL também esteve no centro das discussões, que foi a questão da tarifa locacional. Naquele momento, nós insistimos hoje de que o problema das fontes renováveis no Nordeste não é a ausência de incentivos para as fontes, mas sim a ausência de incentivos para o consumo. Então, hoje a tarifa locacional ela é menor, a tarifa de consumo é menor na região Nordeste e ela tenderá a ficar menor mais ainda ao longo dos anos. O que nós podemos também discutir é, se queremos incentivar o consumo na região Nordeste, nós teríamos que discutir e reavaliar a intensificação ainda maior do sinal locacional, porque aí nós teremos uma redução da tarifa para o consumo e poderíamos elevar o consumo na região Nordeste, onde os efeitos do curtailment são maiores. Então, assim, temos soluções de curto prazo que estão sendo discutidas no âmbito do grupo de trabalho, temos questões de estruturais do ponto de vista da regulação, que nós podemos avaliar, evoluir, mas nós precisamos que o segmento sente à mesa para discutir com a ANEEL como nós podemos fazer isso de forma colaborativa. Sim. É isso. E temos questões de legislação, de políticas públicas para incentivar o consumo na região Nordeste. Então, eu acredito que esse combo de soluções, esse combo de opções tem que ser colocadas à mesa para que a gente possa escolher qual solução ou qual conjunto de soluções. E mediar qual que é a mais viável. Perfeito. Perfeito. Diretor, muito obrigado por aceitar nosso convite, foi ótima a nossa conversa. E ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Energia do Futuro. Até a próxima.